Boa noite, galera do meu canal. Quem ainda não é seguidor, segue aí, né? Hoje a gente vai tratar sobre uma série que eu gosto muito, que é Sobrenatural, Supernatural, sei lá como é que fala. Mas ela é muito boa. Ela é uma série que já tem 15 temporadas, infelizmente está chegando ao fim, né? Na 15ª, estou muito triste com isso, mas infelizmente tudo que é bom acaba, né? Nessa série é baseada, acho que todo o enredo em uma família que foi destruída por causa de um demônio, né? No primeiro episódio, no episódio piloto, a mãe dos personagens principais, que é o Sammy e o Dean, ela é morta no teto, né? Do quarto do Sammy, que ainda era um bebê, por um demônio, né? Ela pega fogo lá, muito louco o episódio. E aí eles crescem com o pai deles, que era ex-militar, treinando eles para combater todas as coisas do mal, né? Os seres sobrenaturais. Por isso o nome da série. E aí eles vão percorrendo os Estados Unidos à procura de casos, sejam lobisomens, demônios, o que for, né? Sobrenatural, eles vão lá para caçar e matar, como é dito na série, é o negócio da família, né? Beleza. Em uma das temporadas, se eu não me engano, é na 6ª temporada, o Jim, que é o irmão mais velho, ele se apaixona pela Lisa. Na verdade, ele não se apaixona. Na primeira vez que eles se encontraram, que foi resolvendo um caso, eles tiveram meio que um relacionamento. E aí, como de costume, eles não ficam na cidade, né? Eles resolvem um caso e vão embora. E aí, no decorrer da série, passou-se 8 anos e ele volta para essa mesma cidade e encontra a Lisa. Por incrível que pareça, era em um aniversário do filho dela, né, o Ben, que tinha 8 anos. E é uma coincidência muito engraçada, porque o Ben, ele é muito parecido com o Sammy, né? Com o Sammy não, com o Jim, desculpa. Ele é muito parecido com ele. O jeito de se vestir, o jeito de falar, o gosto musical. E quando o Jim pergunta para a Lisa a idade dele, que ela fala que é 8 anos, ele fica pensando, né? Será que é meu filho? Será que é meu filho? Mas ela diz que não é. Só que no decorrer do episódio, meio que eles se encontram novamente e vivem aquela paixão mais uma vez. Só que nada pode terminar tão bem, né? Numa série que é de terror. Os seres lá sobrenaturais que eles estão lutando, infelizmente pegam a Lisa e o Ben e fazem ele de refém. No final do episódio, claro, né? O Sam e o Jim conseguem salvar eles, só que a Lisa vai parar no hospital. Na série também tem o Castiel, que é um anjo enviado do Senhor. A entrada dele foi muito top na série, diga-se de passagem, mas eu falo dele depois. Lá, o Jim, que já tinha perdido muita gente que ele amava, né, antes disso, fica com medo de acontecer outra vez, né, dele perder alguém que ele gostava outra vez, e pede pro Castiel apagar a memória da Lisa e do Ben, para que eles não lembrassem dele e eles não sofressem, né, com ele. Um adentro. O Jim, nas 15 temporadas, a única mulher que realmente ele gostou e que poderia tirar ele dessa vida de caçador era a Lisa, né? Então ele realmente amava ou ainda ama a Lisa, né? O que eu quero tratar hoje sobre isso é você parar para pensar e analisar que o amor do Jim pela Lisa era muito grande, né? Ao ponto dele se sacrificar, sabendo que ele poderia ter pedido também para o Castiel apagar a memória dele, né? Apagar a memória dele, o que ele sabia da Lisa. Mas não,
ele pediu apenas para apagar a memória da Lisa. Porque no final do episódio ele diz uma frase que ficou bem top, né? Que ele diz assim: não é porque eu amo uma pessoa que eu tenha o direito de machucá-la, né? O que ele quis dizer com isso? Que não era porque ele amava a Lisa que ele tinha o direito de fazer ela ficar triste, ou então de algum inimigo dele usar ela para machucar ele, né? Então não era porque ele amava ou ama ela que ela merecia sofrer por esse amor. E por esse amor ele pediu para o Castiel fazer o quê? Apagar a memória dela, né? E isso durante toda a série é perceptível que ele nunca mais gostou de alguém, que ele nunca mais chegou perto, né, de ter qualquer outra paixão que pudesse chegar perto da Lisa, né? E isso é muito bonito, porque se a gente for prestar atenção de hoje, as relações que acontecem são relações onde o egoísmo, né, a carência e outras coisas mais sobressaem, né, o amor, porque tu pensa mais no teu prazer, na tua satisfação pessoal do que na satisfação do outro, né? Será que a outra pessoa também está feliz? Será que tu está fazendo a pessoa feliz ou só tu está satisfeito, né, nessa relação? E aí eu fico muito tendencioso, porque eu gosto muito da série, né? Mas ela é muito boa. Tem umas coisas assim bem, se você for parar para pensar, que além de ser uma série que trata sobre coisas sobrenaturais, ela trata sobre a dinâmica, né, do ser humano, da relação entre famílias, da relação de parentesco, que na maioria da série não é nem de sangue, mas é um parentesco, é uma relação de família que é agregada com o tempo, né, com o amor que se cria. Tem o caso do Bob, que vira um pai para eles, mas isso aí só quem assiste conhece, ou que quem vai assistir eu indico. Mas aí, se a gente for levar para o lado espiritual, a gente vai lá em João 15:12, diz o seguinte: este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? Isso é muito forte, porque nesse momento Jesus está falando de quê? De sermos caridosos, né? E o amor não é mais do que ser caridosos, né? Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei, né? Como foi que Deus amou? Ele entregou o seu filho para morrer na cruz por cada um de nós, né? Ele teve uma caridade tão absurda que ele entregou tudo que ele tinha de mais sagrado para nossa salvação, né? Ele colocou o seu filho para absorver todo o pecado, toda a mácula, toda a sujeira que estava sobre a gente, para que a gente possa pelo menos pensar em estar limpo, né? Por quê? Porque Deus pagou esse preço pela gente. E aí, voltando lá na série, a gente pode perceber que além de amar muito a Lisa, o Jim foi muito caridoso, né? Porque ele se colocou no lugar dela. Ele disse que não é porque eu amo que eu tenho o direito de fazer a outra pessoa sofrer, né? Ele se colocou no lugar dela, ele pensou, talvez não foi o pensamento mais certo, talvez algumas pessoas possam dizer que ele poderia ter lutado pelo aquele amor, que ele poderia ter feito mais, que ele poderia ter ido atrás, ter tentado reconquistar ela. Mas para quem conhece a série e acompanha, sabe que 90% das pessoas, se não para dizer 100% das pessoas que se aproximavam do Jim, elas morrem, né? Ele é traumatizado com isso. Elas acabam morrendo de uma forma não muito bonita, diga-se de passagem. Então ele tinha esse medo com ela, e era tirando a mãe dele e o pai dele que já haviam morrido, e o irmão dele que estava com ele, era a pessoa que ele mais amava, a Lisa, né? Então ele se colocou, né? Ele colocou
o amor dele de lado, ou não, ele fez o amor, né? O amor é uma escolha. Tem uma música da Fraternidade do Caminho que ela diz que o amor não é sentimento, né? O amor é uma escolha. E é isso, ele escolheu a felicidade dela, Lisa, em troca da felicidade dele. Na série, quem conhece, né, vê que o Jim é um cara extremamente amargurado. É um cara que sofre, é um cara que é todo durão, que é um todo turrão, né, como se diz, bruto. Mas que no fundo, ele é um cara família. Ele sempre quer estar junto com o irmão dele por tudo que eles passam. É a família, ele quer todo mundo junto. Ele tem muito medo de ficar só, né? Ele é um cara carente. Por dentro, aquela máscara que ele usa é só uma forma de não mostrar a fragilidade dele. E quantas vezes a gente se coloca, né, uma máscara e a gente tenta fazer aquele papel, vender aquele papel de um homem forte, de uma mulher forte, que não acredita mais no amor, que não acredita mais em sentimentos e tal, né? E aí não se permite a viver verdadeiramente essa caridade que Jesus nos fala, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Será que a gente consegue, pelo menos, eu não digo nem entregar o que a gente ama por outra pessoa, mas será que a gente pelo menos consegue pensar no lugar da outra pessoa, né? A gente consegue pensar, eu não digo nem nos colocar literalmente, mas pensar no lugar da outra pessoa, né? Como eu comecei a falar sobre relacionamentos, será que tu irmã que tem um namorado, que tem uma namorada, será que tu consegue pensar na felicidade dele primeiro do que a tua? Ou será que tu coloca a felicidade dele como uma coisa que seja o motivo da felicidade dos dois, né? Será que os dois conseguem pensar da mesma forma? Ou será que é só um que pensa assim, né? Então é necessário e é importante lembrar disso, né? Que quando os dois querem caminhar junto, isso já é, como a música disse, é a escolha. Escolheram se amar, escolheram passar pelas dificuldades juntos, né? Diferente do Jim, que preferiu se distanciar, talvez por falta de opção, talvez ele preferiu se distanciar e pedir para que a memória da Lisa fosse apagada. No nosso caso, nós não lutamos contra lobisomens, nós não lutamos contra demônios, literalmente, né? Exorcizando, brigando de faca com os demônios, porque isso acontece na série. Não, a nossa vida é mais tranquila, né? Quantas vezes a gente não consegue se colocar no lugar do nosso parceiro? Quantas vezes nós não conseguimos nos colocar no lugar do nosso amigo? A gente quer ter muita atenção, a gente quer que na hora que a gente precise, o nosso amigo esteja ali para escutar, esteja ali presente. Mas talvez na hora que o nosso amigo precisa, nós não estamos prontos, nós nem sequer tentamos entender a situação dele e tentar ajudar, né? Então, a lição que eu tento deixar hoje é essa: sejamos mais caridosos. Em tempos onde lutas entre classes estão acontecendo, em vez de todo mundo se unir, agregar força para lutar contra o mesmo mal, seja ele qual for, não, as pessoas preferem separar, segregar, para dizer que um lado é certo e o outro é errado. Isso acontece muito em relacionamentos, né? O homem diz que está certo, a mulher diz que está certo, e os dois ficam se batendo, até que às vezes acaba o namoro, acaba o casamento. E aí, né? Enquanto eles poderiam ser caridosos, se colocar um no lugar do outro e se unir,
né? Essa é a intenção, a união. Sempre Jesus, durante o Evangelho, ele prega a união, ele prega que todos devem se amar, né? Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele amou o suficiente a humanidade para se entregar para morrer na cruz. Por que a gente não pode simplesmente, principalmente nós que nos dizemos e nos qualificamos como cristãos, por que a gente não pode se colocar no lugar do outro, né? Por que é mais fácil tu apontar o dedo, tu dizer que fulano de tal tá errado, mas tu não se coloca no lugar dele, né? Às vezes a pessoa tá do teu lado precisando de ajuda, mas tu vê uma pessoa tendo uma crise de ansiedade, por exemplo, e tu diz que é frescura. Ah, isso aí é falta do que fazer. Mas tu nunca se colocou no lugar dele, né? Então sejamos mais caridosos, sejamos pessoas que procuram pelo menos se espelhar nas coisas que Jesus nos ensinou, né? Na sua vida, durante toda a sua evangelização. Claro que tem coisas que basicamente é quase impossível, né? Vamos dizer, eu ter um filho e eu entregar meu filho para a salvação de outra pessoa que eu nem conheço. Talvez eu não tenha coragem. Eu hoje claramente não tenho coragem de fazer isso, apesar de não ter filho. Mas eu tentamos. A gente tem que tentar, pelo menos, nos colocar no lugar do outro. Claro que vai ter vezes que a gente não vai conseguir ajudar, mas muitas vezes só de tu escutar, só da pessoa saber que tá sendo ouvida, já ajuda muito. Muitos relacionamentos acabam por isso, porque um dos lados não escuta, o outro quer falar, às vezes está chegando num ponto onde qualquer coisa vai explodir e vai acabar o relacionamento, e ninguém fala, e ninguém se coloca no lugar do outro, e não dá certo, né? Então, para terminar, para o vídeo não ficar muito longo, eu deixo com vocês, né? Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Amém.